Continuou com a gente, porque a gente vai receber um convidado agora, que é o deputado federal pelo PSB do Maranhão, deputado Duarte Júnior. Seja muito bem-vindo ao ICL segunda edição. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico. Boa noite, Heloísa. Boa noite a todos que estão aí no estúdio, todos que estão acompanhando. É um prazer imenso falar com todos vocês. Antes de tudo, deputado, parabéns. Parabéns pelo trabalho, viu? Um relatório da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, entregue à CPMI do golpe, revelou que empresas relacionadas ao garimpo ilegal, transportadoras e donas de frotas de caminhões estariam diretamente envolvidas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Deputado, o senhor fez um requerimento, para ouvir um dos empresários que teria financiado isso, o Ricardo Pereira da Cunha. O que se sabe até agora? Primeiro, obrigado aí pelo reconhecimento. Nós estamos nos esforçando ao máximo para poder dar uma resposta à população, a toda a sociedade, à imprensa, mostrar que o crime não compensa, que aqueles que, de algum modo, descumpriram a lei, independentemente do cargo, de exercer algum mandato, de terem privilégios, de terem dinheiro, tem que ser punido. Esse caráter simbólico da CPMI ele é muito importante, mostrar que tem um caráter punitivo, tem um caráter pedagógico para desestimular essa prática. Assim como já foi falado aqui pelo Noblar, salvo engano, foram 4 anos onde o ex-presidente Jair Bolsonaro ele incitava atos contra a democracia, contra os veículos de comunicação, contra as instituições de justiça. E o que nós estamos buscando, através da CPMI, além de demonstrar a punição daqueles que instigaram, financiaram, auxiliaram a prática dos atos antidemocráticos, também punir aqueles que, de alguma maneira, tentam agora se esconder através desses privilégios. Os menores, aqueles que estavam ali no dia 8 de janeiro, quebrando, depredando o patrimônio público, eles já foram identificados e estão sendo punidos. Agora é hora de buscar esses financiadores. E o nosso requerimento é exatamente nesse sentido. De acordo com alguns dados da própria ABIN, já foi possível identificar que havia toda uma incitação para que o próprio Congresso fosse invadido no dia 6 de janeiro, quase como uma cópia daquilo que aconteceu no Capitólio norte-americano. Então, uma série de ações já estão sendo realizadas pela CPMI. Nós já estamos buscando também informações sigilosas, já recebemos alguns documentos sigilosos, já estamos em processo de análise, são muitas informações, muitos documentos para buscar realmente esses financiadores que auxiliaram nesses atos. Deputado, temos muitas perguntas. Quem vai fazer agora é Heloísa Vilela. Vai lá. Obrigada, deputado, pela presença. Eu queria conversar com o senhor sobre o seguinte: esse relatório da ABIN, a deputada Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, publicou nas redes sociais que 12 empresas do agronegócio são donas de 54 caminhões enviados para o dia 8 de janeiro. Juntas, elas têm 412 milhões de faturamento anual. Ou seja, muita capacidade de financiar golpe por aí, né? 132 caminhões dos 272 que vieram aqui para Brasília são de pessoas jurídicas, indicando que as empresas financiaram o acampamento do QG do Exército. Esses dados todos estão com a CPMI. Uma das pessoas que o senhor pede em requerimento para ouvir é Antônio Galvão, justamente uma pessoa ligada ao agronegócio. Então, eu queria saber por que o senhor pediu requerimento para ouvir esse senhor? Olha, eu tenho tomado muito cuidado com as entrevistas, né, para que algumas informações que aqui são trazidas, a gente possa informar a imprensa para que vocês possam dar visibilidade, dar transparência a esses atos, mas também não preparar a assessoria jurídica e os próprios sujeitos que vão ser convocados para prestar informações lá na CPMI. Então, dentro daquilo que é possível informar, no momento em que nós apresentamos esse requerimento, são pessoas, são empresas que têm ligação com o bolsonarismo, em algum momento auxiliaram na campanha, em outros momentos apresentaram recursos e estruturas para que essas ações fossem realizadas. Só para ter uma ideia de um dado mais geral, a ABIN, ela levanta a hipótese de empresas laranjas, né, de laranjas, seja pessoa jurídica
o CNPJ ou pessoa física, no caso o CPF, tenham sido utilizados para camuflar os verdadeiros financiadores dessa espécie de caravanas. A gente pôde observar, até no diálogo entre a Gabriela Cid, esposa do Mauro Cid, ela de forma muito contundente, muito orquestrada, afirmava que as pessoas tinham que sair das suas cidades, dos seus estados, ocupar Brasília, pois iria ser, segundo ela, diferente do dia 7 de setembro. Seria uma oportunidade em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, diante daquele cenário de ocupação, ele teria força suficiente para dar um golpe de Estado. Falava desde o financiamento de cachorro-quente, de descartáveis, até estruturas para que as pessoas pudessem ocupar aqueles espaços. E formalmente, de acordo com o relatório da ABIN, foi identificado 83 pessoas, ou seja, pessoas físicas, e 13 entidades listadas um a um pela agência. Essas pessoas físicas e jurídicas, essas entidades, elas custearam a ida de manifestantes até Brasília para os atos, não só do dia 8 de janeiro, mas também para os atos de depredação de Brasília, tentativa de explosão próximo ao aeroporto, ou seja, há uma ligação entre todos esses atos e a convocação desses manifestantes, não só para manifestar, eles foram muito além do direito à manifestação, mas eles ultrapassaram esse direito de se manifestar e depredaram o patrimônio público, cometeram crimes. Chico Sá. Deputado, parabéns pelo seu trabalho aí na CPMI. Acho que o povo do Maranhão tá feliz com o seu exercício aí do mandato. Mas eu queria te perguntar, a tua colega, a Érica Hilton, ela defendeu a convocação do Jair Bolsonaro, já agora na volta dos trabalhos da CPMI. Você acha que já é hora ou fica para o final? Qual a estratégia em relação a esse personagem que é quase o autor, digamos, intelectual de tudo que é tratado na CPMI? Chico, quero dizer que eu sou seu fã, admiro o seu trabalho, fico muito feliz de poder conversar contigo e, de fato, obrigado. Espero, torço para que o povo do Maranhão, de fato, fique feliz com o desempenho da nossa atividade, até porque, em razão da CPMI, não deu para participar do São João do Brasil, que é o São João do Maranhão. Inclusive, todos vocês são convidados para que no próximo ano possam vir aqui participar. Sobre essa questão levantada pela Érica Hilton, é inevitável. Cedo ou tarde, a convocação do Jair Bolsonaro eu vejo como crucial, até porque Está variando bastante o áudio. Até porque é fato... Vocês conseguem me escutar bem? Agora sim. Agora melhorou. Tivemos uma pequena variação. Muito ruim. Aí, de Fale mais perto. Se o senhor se aproximar mais do microfone. Melhora. Perfeito. Então, como eu estava falando, é natural que ele seja convocado, até porque é óbvio a ligação dos atos praticados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com os atos do dia 8. Não pode, de maneira alguma, o algoz se transformar em vítima, como a oposição tentou fazer. É clara a ligação do bolsonarismo, do Bolsonaro, com os atos do dia 8. Eles foram incompetentes, inclusive, para a prática de um golpe, como eu disse, na CPMI, nas reuniões da CPMI. Graças a Deus eles não conseguiram, mas tentaram muito. Mas eu vejo que, para agora, nesse momento, não é necessária a convocação. É preciso respeitar a ordem cronológica. Agora, na primeira quinzena de agosto, eu acredito que contaremos com a presença do Anderson Torres para que preste informação, preste esclarecimentos. Por que aquela minuta de golpe estava na sua casa? Por que ele não agiu tanto como ministro da Justiça como secretário de Segurança do DF? Vale lembrar que ele foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e foi secretário de Segurança do DF enquanto durante os atos do dia 8 de janeiro. É importante ligar os pontos para que no momento em que o Bolsonaro possa ser convocado e possa ir até a CPMI prestar esclarecimentos, possa haver a contraposição daquilo que ele fala, daquilo que ele vai afirmar ou não, com base em provas. A preocupação agora tem que ser muito além do que curtidas, likes, visualização nas redes sociais, tem que ser muito além disso. Na verdade, essa não é a preocupação tem que ser em ligar os pontos para que o Bolsonaro e todos aqueles que pensaram, planejaram, instigaram, financiaram esses atos, os tubarões, possam ser identificados e punidos com todo o rigor que a lei prevê. Deputado Chico Pinheiro perguntando também
Bom, não é muito difícil para o governo ou para as autoridades, né? É só seguir o dinheiro, follow the money. O dinheiro veio de quem? Veio de quem? É Pix? É tudo Pix? Ou não? Veio de alguma empresa? E você vai achar todos esses bolsonaropatas financiadores de atos. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta, não sei se é incômoda, né? O Maranhão nos deu duas gratíssimas surpresas, né? Flávio Dino e o senhor também. Agora, eu queria saber, no meio desse imbróglio todo, como é que fica a família real do Maranhão há muitos anos? Como é que fica a família Sarney? Bom, José Sarney, que foi um homem da arena, com todas as críticas que possam ser feitas a ele sempre posou como um democrata. Né? E Rosiana também. Como é que está a família Sarney neste imbróglio de Brasil pós-Bolsonaro? Olha, Chico, mais uma vez obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento. Sobre a posição da família Sarney, nesse último final de semana, o ex-presidente Sarney, José Sarney, ele sofreu um acidente. Eu espero, desejo rápida recuperação a ele. Então, a gente torce aqui para que ele restabeleça a sua situação de saúde. E claro que houve aí todo há um respeito histórico pela posição do José Sarney e da sua família. Hoje, a Rosiana Sarney, que é deputada federal, é colega parlamentar, é uma dos 18 parlamentares que representam o estado do Maranhão, se posiciona ao lado do governo Carlos Brandão, que é o governador, que foi vice-governador do Flávio Dino. Então, eu acredito que essa divisão, hoje, aqui no estado do Maranhão, eu vejo que é um momento já de pacificação. Apesar das diferenças ideológicas, da clara diferença entre os dinistas, né, entre o Flávio Dino e o grupo Sarney, hoje há uma união pelo povo do Maranhão, para que a gente possa avançar nos índices. Então, hoje, nesse momento, a família Sarney, ela acompanha, claro, mas muito mais no sentido de colaborar e menos de dividir. Bom, só para informar, eu estava vendo aqui, o ex-presidente José Sarney foi uma queda em casa, Sim, um acidente em casa, né? E está internado, foi um acidente doméstico. A gente também, eu desejo a recuperação dele. Sempre foi, apesar de ter sido de um campo pró-ditadura, depois viabilizou a abertura também junto com Tancredo Neves, né? E Sarney sempre foi um cavalheiro, um democrata. Isso é verdade. Desejamos as melhores do José Sarney e desejamos aqui, receba a nossa solidariedade toda a família, inclusive a Rosiana, que foi governadora lá no Maranhão. É isso aí, boa recuperação. Agora, deputado, o Ministério Público Federal solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que as empresas de redes sociais em que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem conta, como TikTok, Instagram, Facebook, YouTuber, Twitter e LinkedIn, enviem um arquivo com a lista completa de dados de identificação de todos os seguidores do ex-presidente. Esse tipo de material pode ajudar, pode contribuir para a CPMI? Com toda certeza. Inclusive, eu sou todo requerimento para as plataformas, as Big Techs, passarem informações relacionadas ao dia 8 e também aos dias anteriores. Algumas plataformas do YouTube monetizaram, ganharam dinheiro em cima da veiculação, da divulgação dos atos do dia 8. E é muito importante que essas informações cheguem até a CPMI para que a gente possa avançar nas investigações de forma menos traumática. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu na CPMI. Quando o Mauro Cid foi até a CPMI, eu fiz um apelo a ele, que ele pudesse colaborar com as investigações, que ele pudesse trazer informações, porque se ele não trouxesse as informações, nós não teríamos outra alternativa a não ser convocar a Gabriela Cid, a esposa dele. E não é pelo fato dela ser esposa, mas é porque, com base em investigações feitas pela Polícia Federal, tem várias mensagens da Gabriela Cid com a filha do general Vilas Boas, falando do financiamento, falando da estrutura, compartilhando informações intrínsecas ao Exército, mobilizando pessoas para irem até Brasília, ou seja, ela é partícipe desse ato terrorista. Então, no momento em que a gente chama o Mauro Cid,
que é tenente-coronel, ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente quer que ele fale, que ele auxilie as investigações, mas no momento que ele se cala, que ele não traz nenhum tipo de auxílio às investigações, a gente não tem outra alternativa a não ser chamar a Gabriela Cid. E quando eu falo do Mauro Cid, ele já tem ali uma experiência de ir até o parlamento, de dialogar num ambiente como aquele. Já a Gabriela, eu imagino que não. Então, por que primeiro ele e não ela? Porque ele já tem uma experiência e a gente contava com aquela colaboração. Agora, quando ele não colabora com a justiça, quando ele não colabora com as investigações, ela é uma alternativa extremamente viável para agora, para prestar informações para já. Da mesma forma, eu falo dos relatórios das Big Techs, das plataformas como Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Essas plataformas elas podem nos passar informações documentais. No direito processual civil, no direito processual penal, a gente sabe que a prova testemunhal ela não tem tanta força quanto uma prova documental. Ali é uma informação clara, inequívoca e objetiva. Então, mais vale para nós, ao invés de ficar aquela cena de uma pessoa sendo interrogada, sendo questionada, é melhor a gente receber um documento onde está claro ali determinadas informações de quem cometeu o crime, quem pagou, de onde veio o dinheiro, de qual conta veio. Outra questão é o paraíso fiscal ali, aparente paraíso fiscal da família do Mauro Cid, né? do pai, do irmão, tem contas no exterior. Se ele passa informações, não precisa quebrar o sigilo telemático, não precisa quebrar o sigilo fiscal. Então, essas informações elas são importantíssimas, porque nos traz conteúdo, direciona as investigações com bem menos desgaste. Heloísa Vilela. Pois é, e pelo que a gente está vendo, como disse o Chico Pinheiro há pouco, né, a gente tem a trilha do dinheiro. Esse relatório da ABIN mostra que 2 setores da economia, representantes de peso desses setores, têm sido muito, os nomes têm aparecido muito, que é alguns setores do agronegócio e setores da mineração. Esse relatório da ABIN fala, por exemplo, no Laureano, Eric Juvenal da Costa Laureano, que é um homem ligado à mineração. Ele teve até uma escavadeira presa em território Caiapó, no Pará, em 2022. E ele estava mandando dinheiro por Pix, justamente para o Ricardo Pereira Cunha, que o senhor chamou na CPMI, que o senhor quer chamar, porque esse requerimento ainda não foi votado, ainda vai ser votado, né? Então, são 2 setores. O outro é o senhor da Associação dos Produtores de Soja. Então, esses 2 setores da mineração e partes do agronegócio têm sido mais frequentes, o senhor tem visto mais esses setores envolvidos com financiamento da tentativa de golpe? Há um perfil muito claro. O bolsonarismo ele vem muito desses setores. No próprio relatório da ABIN, ali no início de março, foi possível rastrear uma rede de empresas envolvidas em crimes ambientais, que tem conexões com financiamento dessas manifestações antidemocráticas do dia 8 de janeiro. 2 empresários, por exemplo, são do Pará, e eles são ligados ao garimpo ilegal. Isso tudo que eu estou afirmando aqui é com base nos relatórios da ABIN. Então, são pessoas ligadas ao garimpo ilegal, que tem relação direta com o financiamento desses atos antidemocráticos, contra o resultado das eleições, e eles, inclusive, estavam em Brasília no dia da invasão na sede dos 3 poderes. É sempre bom frisar, não foi só uma invasão ao Palácio do Planalto, mas aos 3 poderes, ao Palácio do Planalto, as 2 casas do Poder Legislativo, a Câmara, o Senado e também ao Supremo Tribunal Federal. Chico Sá. Deputado, o Silvinei, o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, ele entrou no STF, no Supremo, para tentar evitar a quebra de sigilo dos sigilos dele, né? Sigilo telefônico, fiscal e etc. O Supremo deu 48 horas para a CPMI explicar, justificar, né, essa quebra dos sigilos. Isso já foi feito? Podemos ter a quebra de sigilo do Silvinei ou ele conseguiu alguma vitória nesse sentido? Olha, é natural que ninguém do povo constitua prova contra si, né? É uma garantia constitucional, mas ele não pode criar obstáculos à investigação. Quem não deve, não teme. Quem é ficha limpa, quem não comete crimes,
a primeira coisa que faz é falar assim, pode pegar meus dados bancários, pode pegar minhas mensagens, está aqui meu celular, que não vai encontrar nada de errado, absolutamente nada de errado. Então, a própria postura dele em apresentar ao Supremo elementos para criar obstáculos na investigação já demonstra que ele está errado. E vale lembrar que, por uma falha, na minha visão, uma falha da mesa da CPMI, no caso, o presidente Arthur Maia, o Velasquez, ele não saiu de lá preso, porque ele mentiu, ele cometeu o crime de falso testemunho. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 88, aquele que mente, aquele que falta com a verdade e é configurado ali o flagrante delito, qualquer do povo pode dar a voz de prisão. No caso, ele mentiu e faltou ali ser dada a voz de prisão. Só que, por um acordo na CPMI, quem deveria dar essa voz de prisão seria o presidente. Então, foi muito claro ali as mentiras contadas, as contradições. No primeiro turno, tivemos ali uma média de 1.300 operações da Polícia Rodoviária Federal. No segundo turno, foi para mais de 2.800 operações da Polícia Rodoviária Federal. E vale lembrar, uma média de 50% no Nordeste, ou seja, a maioria das operações do Nordeste. E por que isso aconteceu? Nós sabemos que foi feito dessa forma, porque foi uma forma de criar obstáculos para os eleitores do Lula, e aí dá para perceber, o voto é secreto, mas tendo a referência das urnas, da votação no primeiro turno, tem como direcionar as operações, e foi isso que foi feito através da Polícia Rodoviária Federal. A CPMI, através da mesa, vai apresentar essas informações justificativas ao Supremo Tribunal Federal. O posicionamento do STF, quem é advogado sabe, de abrir prazo de 48 horas para justificar o porquê do pedido, é natural, é do processo, para dar mais robustez à decisão, e eu acredito muito na Justiça, acredito muito no Supremo, de que dará à CPMI a oportunidade de ter acesso às informações, até porque é direito nosso, é direito da CPMI, uma comissão parlamentar de inquérito, no caso, uma comissão parlamentar mista de inquérito, que reúne senadores e deputados, tem como prerrogativa a quebra do sigilo, para ter acesso às informações, para garantir que essa CPMI não acabe em pizza, mas para que essa CPMI possa, respeitando a história desse país, trazer respostas à sociedade. Tá certo. Deputado Duarte Júnior, muito obrigada, viu, por sua participação aqui no ICL, segunda edição. Bom trabalho, e a gente está aqui de olho, ao vivo também, na CPMI. Boa noite para o senhor e boa noite também para você, querido Elô. Um beijo. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Elô. Boa noite. É isso, né? Você levantou aí nomes de maranhenses que estão se destacando na política. Lembrei